Olá, tudo bem com vocês? Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja na vida de cada um de vocês. Ontem o Espírito Santo nos falou sobre a respeito do desespero e hoje o Espírito Santo vem complementar o vídeo. Nós vemos ontem no livro de 2 Reis, no capítulo 6, que o desespero levou a duas mães matar um filho e no outro dia matar o outro por causa de quê? Da fome. Aonde que entra a fome, há o desespero. E há muitas pessoas com muitos tipos de fome. Fome de saúde, fome de felicidade, fome de alegria, fome de paz e entra o desespero. Aonde que o diabo entra e trabalha pesado. É uma porta que o diabo acha aberta. O diabo coloca o desespero na vida das pessoas e acha essa porta aberta. E ele entra e faz aquele, vamos dizer assim, aquele massacre. As pessoas hoje estão sofrendo muito por causa do desespero. E hoje o Espírito Santo complementa o vídeo pra gente no livro de Mateus, no capítulo de número 4, no versículo de número 2 em diante. É muito bacana a revelação que o Espírito Santo traz pra gente. Fala no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 2, fala bem assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus teve o quê? Fome. Aí no versículo 2 fala bem assim, 3 aliás, e chegando-se a ele o tentador disse: se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Por que o diabo chegou em Jesus e falou para ele transformar as pedras em pães? Porque o propósito do diabo é roubar, matar e destruir. E quando o diabo coloca o desespero, as pessoas fazem o quê? Coisas precipitadas. Sai do propósito de Deus. O propósito que o diabo colocou em Jesus, o desespero, melhor dizendo, né? O desespero que o diabo quis colocar em Jesus é mostrando que as pessoas hoje têm fome. Automaticamente, conjecturando a palavra, a gente podemos entrar na palavra. O que acontece? O diabo, ele foi lá e trouxe Jesus, mostrando as pessoas passando fome. Mostrando para Jesus tantas pessoas passando necessidades. Mostrando para Jesus que as pessoas têm o que? Fome de pão. Por isso que o diabo chegou a Jesus e falou bem assim: transformas essas pedras em pão. Porque o ser humano tem fome. E o diabo ainda colocou um desespero, colocando Jesus para o quê? Se desesperar diante da situação que as pessoas estavam passando. Só que se Jesus transformasse aquelas pedras em pão, Jesus ia estar saindo do propósito de Deus. O propósito que Deus trouxe Jesus aqui na terra foi para nos mostrar a verdade. Porque, veja bem, no versículo 4 fala bem assim: e ele, porém, respondeu e disse, Jesus, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque, veja bem, você sabe por que hoje, o povo hoje perece e tem fome? Por causa do coração empedrecido, por causa do coração mau do povo. Porque nós vamos lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, quando Deus criou tudo. Deus criou todos os tipos de quê? Animais, frutas, legumes, criações e criações para nos alimentar. Então o diabo está roubando o quê? A palavra, está roubando o quê? Vamos dizer assim, a bondade das pessoas. Jesus falou que não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Hoje o diabo está com o propósito de roubar o entendimento, de roubar a palavra das pessoas. Porque se a pessoa descobrir a revelação, descobrir que a palavra hoje garante que nós já temos o alimento, as pessoas não vão passar fome. Veja bem, quando Deus mandou Noé construir a arca, tinha alguma plantação lá dentro? Não. Mas foi Deus que levou todos os alimentos que estavam lá dentro. Foi Deus que sustentou todas aquelas pessoas. Foi Deus que sustentou Noé e a família de Noé. Porque Noé não tinha sido o que? Roubado a palavra. E hoje o diabo está entrando com desespero, roubando a palavra das pessoas. O mundo hoje tem alimento. Imagina hoje se todo mundo trabalhasse com o propósito de um ajudar o outro. Você não via hoje fome, você não via hoje miséria no mundo. São pessoas querendo o quê? Um ser maior do que o outro. E aonde que vem aqui a explicação mais ainda? E fala bem assim no versículo de número 5. E então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pilar
o pináculo que é o do templo. Isso aqui foi aonde que o diabo transportou Jesus e mostrou a miséria do povo. Mostrou o povo passando fome. Mostrou o povo sentindo necessidade. E o diabo falou bem assim, mas você tem poder, Jesus, de acabar com isso. Você, Jesus, tem toda o quê? Vamos dizer assim, autoridade e poder para acabar com tudo isso. Mas só que se Jesus fizesse tudo aquilo lá, Jesus ia estar assim o quê? Se prostrando ao diabo. Mas vamos mais aqui. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem deste a teu respeito, e tomar-te nas mãos para que não que tropece em alguma pedra. Veja bem, olha para você ver o desespero que o diabo quis colocar em Jesus. O diabo quis colocar em Jesus, que como está escrito aqui em Isaías 53, versículo 1, quem deu crédito à sua pregação? Porque teve os profetas, teve Jesus, teve os discípulos, e quantas pessoas que hoje ainda não dá crédito? Quantas pessoas que hoje não comem do melhor da terra porque não dá crédito na palavra? Jesus, quando ele falou bem assim, não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, foi aonde que o diabo quis tentar Jesus e mostrar a Jesus que ninguém iria dar crédito à pregação de Jesus. E hoje, quantas pessoas que não dão crédito o que Jesus falou? Quantas pessoas que não dão crédito o que os profetas falaram? Quantas pessoas que não deu crédito a Noé? Só foi salvo Noé e a sua família. Noé sempre pregou, iria chover, iria chover. E hoje, quantas pessoas que pregam que Jesus está voltando? O diabo hoje rouba a palavra, fala bem assim, isso é coisa do passado. Jesus não está voltando. E Jesus está muito mais perto da volta dele do que a gente imagina. Então o diabo ele trabalha pesado na mente das pessoas. O diabo trabalhou muito pesado em Jesus, para colocar Jesus no desespero. Mas nós vemos mais ainda. No versículo 7 fala bem assim, e disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. 8, novamente o diabo transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. Aonde que o diabo quis mostrar para Jesus o poder. E hoje nós vemos no livro de Apocalipse, no capítulo de número 1, no capítulo 12, versículo 1, que está falando ali de uma mulher, de um dragão, e fala de que ela estava vestido de vermelho, que ela estava o quê? Sobre o sol é o quê? É poder, sol é autoridade, a luz do sol, vamos dizer assim, a luz do dia, ela é maior do que a luz da noite, e que estava falando o quê? Da lua debaixo dos pés. Então aqui mostra o quê? O poder. No versículo de número 6 fala o quê? Do deserto, foi aonde que o diabo foi lá e levou Jesus para tentar Jesus, para querer dar o poder para Jesus, sendo que todo o poder já é de Jesus. Nós vemos no livro de Apocalipse que está falando que Jesus morreu antes da fundação do mundo, para que hoje nós tenhamos o quê? Jesus Cristo, tenhamos paz, tenhamos o melhor da terra. Mas o diabo ele trabalha pesado, o diabo ele quer colocar poder. E hoje, quantas pessoas hoje que destrói um aos outros, até mata por causa do poder, por causa da autoridade. A mulher, quando está falando aqui da mulher de vermelho, fala também de poder, de sexualidade. Hoje, quantas pessoas hoje que faz de um tudo para machucar o outro por causa do sexo? Machuca sua esposa, machuca o seu marido, machuca vizinhos, machuca amigos, por causa de quê? De uma relação, por causa de poder. Sobe um aos outros para ter o quê? O poder. Foi aonde que o diabo transportou Jesus, colocou no lugar mais alto e mostrou o poder. E quando essa mulher, que foi o diabo, que foi o dragão, quando está falando aqui no livro, no versículo 9, fala bem assim, o dragão, antiga serpente chamada diabo, e Satanás que enganou todo o mundo. E o diabo hoje, Satanás está enganando todas as pessoas, querendo o quê? Dar o poder para eles. Querendo dar autoridade para esse povo. E hoje o povo está o quê? Se curvando ao diabo. Se curvando ao poder. Ô irmão, mas diante de tudo isso que você está falando aqui, qual o propósito? O que eu tenho que fazer
para mim não entrar nesse desespero, nessa ilusão que o diabo traz. O diabo falou com Jesus para Jesus se prostrar a ele. O diabo falou para Jesus dobrar o joelho a ele. E quantas pessoas hoje que estão dobrando o joelho diante do diabo? Dobrando o que? O joelho diante de uma oportunidade, diante de uma proposta. Porque muitas das vezes o diabo ele vem vestido de quê? De poder. Vestido de quê? De uma grande oportunidade. O diabo, por muitas das vezes, ele vem vestido de o quê? Vamos dizer, de majestade, porque hoje as pessoas hoje estão querendo o quê? Majestades. Quantas pessoas hoje que faz pacto com o diabo para ter fama, para ter poder? Foi aonde que o diabo transportou Jesus num lugar mais alto e mostrou o poder. E o diabo, vamos conjecturar a palavra, falou bem assim, tá vendo Jesus? Este povo ele quer poder. Este povo eles estão querendo autoridade. E isso eu dou. Então veja bem, há consequências quando as pessoas dobram o joelho ao diabo. Jesus falou bem assim, eu sou o Cordeiro de Deus. Quando Jesus falou que ele é o Cordeiro de Deus, sabe qual que é o significado? O Cordeiro é simples. O Cordeiro, ele é uma pessoa, um animal que ele não anda sozinho, que ele depende do outro. O Cordeiro, ele sempre depende do pastor. A palavra relata que Deus é o lavrador, que Deus é o pastor. O Salmo 23, o salmista Davi falou bem assim, o Senhor é o meu pastor. E nada vai fazer o quê? Faltar diante dele. Quantos livramentos que Deus deu a Davi. Quantos milagres que Deus deu para Davi. E quantas propostas que o diabo deu para Davi. O diabo deu quantas vezes Saul na mão de Davi. E Davi quis. Josué quis a mulher de Potifar. Então veja bem, vamos correr, vamos fechar a porta, vamos não dobrar o joelho para as propostas que o diabo faz. Vamos fechar a porta e empurrar o mal. Não adianta só você ir lá e entontear o Golias. Você tem que cortar a cabeça dele. O diabo muitas das vezes engana, coloca na sua cabeça que o Golias é um gigante. O diabo coloca na sua cabeça que a porta tem que ficar aberta. O diabo faz você prostrar diante dele, prostrar diante de uma oportunidade que o diabo coloca na sua frente, de uma mulher bonita, de um homem bonito. Coloca na sua frente que uma oportunidade, por muitas das vezes você está faltando as coisas dentro de casa, você está vendo o que? Os seus filhos deixando de ter o que? As coisas que ele quer. Isso entra o que? O desespero. E o diabo vem com oportunidade. No seu trabalho, coloca um dinheiro fácil. Coloca o quê? Uma oportunidade para você ir lá e roubar a empresa. Coloca também o quê? Um defeito de uma pessoa para você ir lá e entregar ela para ganhar mérito, para ganhar poder diante do seu chefe. Ganhar status. Então, hoje, o Espírito Santo traz essa palavra para você não dobrar nas propostas do diabo. Jesus não dobrou. E o interessante que vem, porque quando Jesus falou bem assim, aparta de mim, sai de mim, Satanás. E Satanás saiu. E logo depois veio os anjos servindo a Jesus. Hoje, se você não dobrar diante das propostas do diabo, os anjos do Senhor vêm te servir com felicidade, com paz, com alegria, com coisas que você precisa, necessita, porque a palavra fala que Deus sabe de todas as coisas que nós necessitamos. Eu convido você a receber Jesus como Salvador da sua vida, porque Jesus está voltando. Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.